cidadão! Estamos mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar a capacidade elétrica. Pessoal, a capacidade elétrica de um condutor é a razão entre a quantidade de carga pelo potencial elétrico. Vamos ao quadro. Olha, a capacidade elétrica, quando foi instituída essa grandeza física, os físicos da antiguidade, ou mais antigo, pensavam que a eletricidade era um fluido, como se fosse uma água. Então, falou-se em capacidade como se fala capacidade de volume de um líquido. Hoje a gente sabe que não é um fluido, né, as cargas elétricas, mas esse termo persiste, continua. A capacidade elétrica é a grandeza física que mede a razão é divisão, tá, da quantidade de carga pelo potencial elétrico. Então, se eu pegar a quantidade de carga e dividir pelo potencial elétrico, eu tenho uma grandeza física chamada capacidade elétrica. Isso de um condutor, tá? Isso vai ser importante para mais para frente. E a fórmula que nós temos aqui é C. Esse C é exatamente a capacidade elétrica. Esse C aqui nós vamos chamar então C de capacidade elétrica. Capacidade elétrica. Tá? Nós vamos medir essa capacidade em F. A unidade do C da capacidade elétrica é F. Esse F significa Faraday ou Farad, né? Faraday ou Farad. É homenagem ao Michael Faraday. Então, o C é a capacidade elétrica dado em F. É o Faraday, tá? Aqui vai aparecer, por exemplo, o microfaraday, que seria 10 a menos 6 Faraday. Vai aparecer, por exemplo, o nanofaraday, que é 10 a menos 9 Faraday. Aqueles submúltiplos que nós já conhecemos, tá? Essa capacidade elétrica é uma razão constante. Eu posso, por exemplo, né, um condutor aqui, eu posso colocar uma quantidade de carga, por exemplo, 3, né, positivos, eu vou ter uma quantidade de carga e aqui eu vou ter um potencial. Se eu dobrar a quantidade de carga, dobrei para 6, então se eu dobrar aqui a quantidade de carga, vai ficar então agora, no lugar de ser 2, de Q vai ser 2Q, aqui vai ser 2Q, aqui o potencial dobra. Então se eu dobrei a carga, o potencial vai dobrar, na mesma proporção. Então, eu tenho aqui, ó, que a quantidade de carga é proporcional ao potencial. Se eu aumentar a carga, o potencial aumenta na mesma proporção. E permanece a razão na mesma constante, no mesmo valor. Então, esse C aqui, ó, que é a capacidade, não altera com a quantidade de carga. E também não altera com o potencial elétrico. Ele permanece sempre constante. Tá? Então, essa é uma característica importante, a capacidade elétrica, tá? Ela permanece inalterada com a quantidade de carga e com o potencial elétrico. É uma razão constante. E esse condutor, por armazenar cargas elétricas, ele vai ter uma energia elétrica armazenada. Essa energia elétrica, nós podemos calcular às vezes por esse gráfico aqui, eu tenho um gráfico do potencial pela carga. Se ele não tem nenhuma carga, não tem nenhum potencial. Se eu vou aqui dando carga para o condutor, ele vai ganhando potencial. E essa área aqui, ó, desse gráfico, eu posso rachurar aqui, ó. Então o gráfico é esse vermelho aqui. Se eu rachurar aqui, vai dar uma figura. Essa figura geométrica aqui, ó, é um triângulo. Essa figura geométrica aqui é um triângulo. A área dessa figura é a energia. Então, a energia potencial elétrica é igual à área. É igual à área. Como ele é um triângulo, aí eu vou pegar aqui base vezes altura. Vou pegar base vezes altura. A nossa base é a carga. Então, a carga é a base. Vezes a altura é o potencial. Base vezes a altura dividido por 2. É a área do triângulo. Então, a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Então, essa energia potencial
a energia em joule armazenada nesse condutor que ganhou carga elétrica é Q vezes V sobre 2. Que eu posso também, ao substituir essas fórmulas aqui, ó, no lugar do C, do Q, eu colocar CV, passo o V multiplicando, no lugar do Q, eu vou colocar CV, vai ficar CV quadrado sobre 2. Tá? No lugar do V, eu colocar, eu vou colocar Q sobre C. Passo o V lá para cima, o C para baixo. Então, o V vai ser Q sobre C. Ao colocar no lugar do V Q sobre C, vai ficar Q quadrado sobre 2C. Só sobre 2C. 2C quadrado não. Só sobre 2C. Então, qualquer uma dessas igualdades aqui eu posso usar. QV sobre 2, CV quadrado sobre 2 ou Q quadrado sobre 2C. Aqui eu tenho a energia armazenada no condutor, em um condutor isolado. Tá? Bem, e se esse condutor, se esse aqui for um condutor esférico, se ele for um condutor especial, regular esférico, aí nós vamos ter uma esfera, nós já aprendemos que as cargas ficam distribuídas na superfície externa, nós já aprendemos isso, né? As cargas ficam na parte externa. Nós já aprendemos que o potencial do condutor externo é KQ sobre R. Se eu jogar aqui ó, na capacidade elétrica, que é Q sobre V, acabei de aprender, C igual a Q sobre V, ó, Q sobre V, no lugar do V eu vou colocar KQ sobre R. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. A primeira é o quê? Conservei o quê? Multiplica pela inversa da segunda, aqui eu vou trocar, fica R sobre KQ. Posso cortar o Q, ficamos aqui então R sobre K. Então a capacidade elétrica depende só do raio. Isso aqui é importante, eu estou dizendo que a capacidade de um condutor, a capacidade de armazenar carga elétrica de um condutor, tá? Depende da geometria, do condutor. Somente só da geometria, eu dou do tamanho do raio. Maior raio, cabe mais carga. Menor raio, cabe menos carga. Então, um condutor de raio pequeno, cabe pouca carga. Um condutor de grande raio, cabe muita carga. Então, a capacidade elétrica de um condutor esférico é R sobre K. Lembramos que esse K, ele pode ser calculado 1 sobre 4 πε0 se ele estiver no vácuo. Olha, se eu colocar no lugar do K 1 sobre 4 πε0, no lugar desse K, 1 sobre 4 πε0, eu vou dividir essa fração aqui, fração dividido por fração. Conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Se um vai sumir, eu vou ter então aqui 4 πε0R. Então, só de ter o raio de um condutor, eu já posso calcular a capacidade elétrica dele. Esse ε0 nós já conhecemos. O ε0 no vácuo, nós já sabemos que vale 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Faraday por metro. Tá? Então, a gente pode calcular a capacidade de um condutor esférico. Muito bem. E eu posso agora ligar condutores isolados. Pego um condutor isolado, vou ligar com outro condutor isolado. Então, eu vou ter aqui condutores em equilíbrio eletrostático. Esse equilíbrio vai acontecer quando o potencial elétrico entre eles for o mesmo. Porque enquanto tiver diferença de potencial, vai ter movimento de cargas. Então, eu tenho aqui dois condutores de tamanhos diferentes. Eu vou, por exemplo, eu posso ligar num fio ou encostar esses dois aqui. Eu posso, por exemplo, ligar um fio aqui entre eles. Vou ligar um fio, esse fio condutor, a gente fala tem capacidade desprezível. Capacidade desprezível. Tá? Ou seja, ele não vai armazenar carga. As cargas elétricas que passarem por aqui, vamos, por exemplo, vai passar carga elétrica daqui para cá. Só um exemplo, vai vir um elétron, vai se movimentar daqui para cá. O elétron vem daqui, se movimenta aqui. Ele vai se movimentar porque vai ter potenciais diferentes. Eu estou falando que V2 é diferente de V1. Possivelmente, esse V2 é maior que V1. Tá? Aliás, o V2 vai ser menor que V1. V2 menor que V1. Então, do menor potencial para o maior vai ter movimento de carga. Tá? Então, vai ter movimento de carga até eles atingirem o equilíbrio. Esse equilíbrio
Vai acontecer quando o potencial for o mesmo. Aí nós temos capacidade elétrica antes. Capacidade elétrica antes. Então, eu vou pegar Q1 por V1, eu tenho C1. Capacidade elétrica antes do 2. Q2 por V2 tem C2. Essas capacidades são constantes. Mesmo tendo troca de cargas, a capacidade elétrica deles é constante. Tá? O potencial de equilíbrio, eu vou aplicar aqui o princípio da conservação das cargas. Princípio da conservação das cargas, tá? Princípio da conservação das cargas. Esse princípio da conservação das cargas diz que a carga no início é igual às cargas no fim. Então, Q1 mais Q2 no início é igual a Q1' mais Q2 no fim, tá? Olha, através desse princípio da conservação das cargas, nós podemos perceber que Q1', que é a carga final, vai ser V', que é o potencial de equilíbrio, vezes C1, que é o mesmo valor. O Q2' vai ser V', vezes C2. Aqui eu posso colocar em evidência o V' e eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. Vou chegar nessa expressão aqui, do potencial de equilíbrio. O potencial de equilíbrio, a voltagem de equilíbrio, vai ser Q1 mais Q2 dividido por C1 mais C2. Que eu posso generalizar, potencial de equilíbrio, é a soma, né, das N cargas dividido pelos N capacidades, as N capacidades. Esse N pode ser 1, 2, 3, é o número de condutores. Se eu tiver 2 condutores, vai ser Q1 mais Q2 por C1 mais C2. Se eu tiver 3 condutores, vai ser Q1 mais Q2 mais Q3, dividido por C1 mais C2 mais C3. Vai depender do caso, tá? Achando o potencial de equilíbrio, eu posso achar as novas cargas. E aqui também, nas capacidades, eu posso usar as capacidades de acordo com o raio. A capacidade 1 é Q1, V1, a capacidade 2 é Q2, V2, eu posso usar R1 sobre K, R2 sobre K. Tá certo, pessoal? Vamos fazer um exercício onde vai envolver o potencial de equilíbrio, vai envolver as capacidades elétricas e as novas cargas. Vamos lá, pessoal. 11. São dados 3 condutores isolados e em equilíbrio, com quantidade de cargas Q1, 2 microcoulomb, Q2, 4 microcoulomb, Q3, 6 microcoulomb e potenciais V1, 4 kV, V2, 2 kV e V3, 4 kV, respectivamente. Os 3 condutores são ligados por fios condutores de capacidades desprezíveis, até que se atinja o equilíbrio elétrico entre eles. Determinar, letra A, as capacidades de cada condutor, letra B, o potencial de equilíbrio e letra C, as novas cargas. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então, nós temos 3 condutores, Q1, Q2 e Q3, eu posso até representar os condutores assim, ó, Q1, 2 e 3, tá? Onde a carga do 1 é 2 vezes 10 a menos 6, que é o 2 micro, a carga do 2 é 4 vezes 10 a menos 6, que é 4 micro, e a carga do 3 é 6 vezes 10 a menos 6. Cada condutor desse aqui também, além da carga, tem seu potencial elétrico. Olha, o potencial do 1 é 4 kV, esse quilo aqui, nós temos, não podemos esquecer que é 1000, quilo é 1000. Então, 4 vezes 10 é a terceira volts, 4.000 volts. Tá? O 2 é 2 kV, 2.000 volts, 2 vezes 10 é a terceira. Então, o quilo aqui vira 1000. Tá? 4 kV, 4 vezes 10 é a terceira. E ele pede na letra A a capacidade elétrica de cada condutor. Lembra, capacidade é razão da carga pelo potencial. Se eu peguei carga, dividi pelo potencial, eu obtenho a capacidade elétrica. Então, a carga do 1, 2 vezes 10 a menos 6. Potencial do 1, 4 vezes 10 a terceira. Então, ele deu aqui, ó, carga do 1, potencial do 1. Ó. Nós vamos obter 0,5 10 a menos 9 Faraday. Eu poderia até colocar 0,5 nanofaraday, lembrando o submúltiplo, tá? Nós fechamos aqui a capacidade 1. Essa capacidade é constante. O 2 é Q2 por V2, então peguei Q2, dividi por V2, ó, Q2 por V2, 4 por 2, 2, 10 a menos 6 com 10 é a terceira, 10 a menos 9, então ficou 2 vezes 10 a menos 9 Faraday. Poderia colocar 2 nanofaraday, tá? Fechamos aqui a capacidade elétrica 2. Essa capacidade é constante, tá?
a capacidade do terceiro condutor. Vou pegar a carga dele e dividir pelo potencial. Olha, carga dividido pelo potencial. 6 vezes 10 a menos 6 por 4 vezes 10 a terceira. 6 por 4, 1,5. 10 a menos 6 com 10 a terceira. 10 a menos 9. Então a gente vai ficar aqui 1,5 nanofaraday. 10 a menos 9 é nano. Então nós achamos aqui a capacidade elétrica de cada condutor. Letra A respondida. A letra B, ele pede o potencial de equilíbrio. Muitos exercícios, às vezes, nem pede a letra A. Por questão pedagógica, esse exercício ficou bem elaborado, que ele pediu primeiro a capacidade. Mas muitos exercícios não pedem essa letra A, mas você teria que fazer para responder a letra B. Então, o potencial de equilíbrio, que é a letra B, eu vou pegar a formulazinha. Olha, o potencial de equilíbrio vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Então, vou somar todas as cargas, dividir por C1 mais C2 mais C3, dividir pela soma das capacidades elétricas. Se eu tenho 3 condutores, porque o que vai acontecer aqui? Vai ligar um fio de capacidade desprezível e vai ter movimento de carga entre eles até atingir o equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, todos terão o mesmo potencial. Aplicando o princípio da conservação das cargas, a gente chega nessa fórmula. Tá? Aí somando as cargas, vou somar Q1, Q2 e Q3. 2 vezes 10 a menos 6, com 4 vezes 10 a menos 6, com 6 vezes 10 a menos 6, eu acho 12. Vezes 10 a menos 6, vou somar 6 e 4, 10, com 2, 12. O 10 a menos 6 conserva. Dividido pela soma das capacidades. Olha, 1,5 mais meio, 2, mais 2, 4. Ó, 4. Conserva o 10 a menos 9. 12 por 4. 12 por 4 é 3. 10 a menos 6 com 10 a menos 9, 10 a terceira. Ficaria aqui, então, 3 kV. Olha, no início, esse aqui tinha 4 kV, 2 kV e 4 kV. Agora, no final, todos terão 3. Todos terão 3. Ficaria 3 no 1, 3 no 2, 3 no 3. É o equilíbrio eletrostático. E a letra C pede as novas cargas. Q1, Q2 e Q3. É só você jogar na equação. Q1' vai ser C1V'. O C1 nós achamos aqui. E o V' achamos aqui, ó. Tá? 0,5 vezes 3 dá 1,5. 10 a menos 9 com 10, a terceira dá 10 a menos 6. Tá? Temos o Q1', o Q2', o C2 achamos aqui. 2 vezes 10 a menos 9, o V', 3 vezes 10 a terceira. 2 vezes 3, 6. O Q3', nós temos aqui o C3, 1,5 vezes 10, 9, a menos 9. E o V' achamos aqui, 3 vezes 10 a terceira. 1,5 vezes 3, 4,5 vezes 10 a menos 6. Lembrando que aqui ficaria 1,5 microcoulomb, 6 microcoulomb, 4,5 microcoulomb. Então, as cargas mudaram. No começo era 2, ficou 1,5. Aqui era 4, ficou 6. Aqui era 6, ficou 4,5 microcoulomb. Tá certo, pessoal?